Jesus, Deus continue te abençoando nessa noite, através da palavra dele, através da gratidão aplicada, amém? Gratidão aplicada, Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet também. Tem muita gente que é grato, mas a gratidão aplicada, ela é diferente, não é? Ela produz. Tem muita gente que é grato por estar vivo, mas não basta simplesmente ser grato por estar vivo. Temos que ser grato por tudo. A Bíblia diz: dai graça em tudo. Eu já estou vivo, sou grato a Deus, mas não é dessa forma. Temos que ser grato em tudo, amém? Hebreus capítulo 12. Aleluia, talvez a leitura vai estar um pouquinho diferente, que diz assim a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, quem encontrou diga amém. Amém. Muito feliz por ver o Júnior, viu? Que Deus te abençoe, viu? O carinho que nós sentimos por você, às vezes a gente não está muito presente, mas as orações que colocamos no altar do Senhor, ela te alcança. Tá? Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. E para a semana, se estiver tranquilo em casa, pega o meu celular, vem tomar um café comigo aqui em nome de Jesus. Seria um prazer poder falar contigo, dividir e trocar experiências, tá bom? Deus abençoe. Hebreus capítulo 12 diz assim: portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Repita comigo. Suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Posso abrir um adendo aqui? Irmãos, a vergonha que você sente de aplicar a palavra de Deus, a vergonha que você sente de ser verdadeiramente servo de Deus, te tira disso. Olha como a palavra ela é profunda, eu vou repetir. Suportou a cruz. Imagine a humilhação, a vergonha que Jesus se submeteu, sem se importar com a vergonha que ele passou. E agora está sentado à direita do trono de Deus. Olha o que Satanás, ele imputa sobre a tua vida, vergonha para te tirar de sentar no trono de Jesus Cristo, junto com ele, como está escrito em Apocalipse. Portanto, esse portanto aqui é atenção. Pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. E vocês esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você
é repreendido por ele. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filho, o qual o filho a quem o pai não corrige, se então sem essa correção, da qual todo se torna participante, então vocês são bastardos e não filho. Eu vou repetir de novo. Se então, sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês serão bastardos e não filhos. Nas minhas palavras, se você não aceita a correção do Senhor, você não é filho, é bastardo. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos, que nos corrigia e nós os respeitávamos. Será que então não sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para que vivemos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina a ser aplicada, repita comigo, toda disciplina a ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde produz frutos pacíficos aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Faça os caminhos retos para os seus pés, para que os mancos não se desviem, mas sejam curados. E você toma seu assento glorificando ao nome santo do Senhor Jesus. Amém? Aleluias, amados. Hoje eu estava falando com o Senhor no banheiro, repita comigo, no banheiro. Mas por que no banheiro? Para você saber que Jesus ele está em todos os lugares. E falando com o Senhor ali, pedindo uma palavra a Deus para ministrar nessa noite, eu falei, Senhor, me dá uma palavra a qual eu possa ministrar na vida dos meus irmãos, de tal maneira que eles possam absorver essa palavra, aplicar e na sua aplicação poder enxergar o resultado dela. Porque o objetivo de estarmos aqui, meus irmãos, é um só. Qual é esse objetivo? Adorar o nome santo do Senhor. O objetivo de estarmos aqui simplesmente é outro também, receber do Senhor o fortalecimento através da palavra para poder caminhar constantemente diante do poder dessa palavra, e através do poder dessa palavra, poder chegar a um objetivo. Qual é esse objetivo? O propósito, andar com os nossos pensamentos naquele que é o autor e consumidor da nossa fé. Autor e consumidor da nossa fé, Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E quando voltamos para Hebreus 10, o povo de Israel, o povo hebreu, estava em uma situação a qual muitos estavam perdendo a fé. Estava ficando fraco, alguns já haveriam abandonado a fé, mas aquele que não abandonava a fé, persistiam, apanhavam, sofriam e eram mortos. Essa era a situação no capítulo 10.
Os que andavam fraco, todo ano subia para apresentar sacrifício. Levava animais para ser apresentado diante do sacerdote, para redimir dos seus pecados. E a Bíblia vai fazer menção de Jesus que apenas um sacrifício que Jesus fez foi o suficiente para remir da minha vida e da tua vida todos os pecados. Agora não precisamos mais, amados, sacrificar todos os anos animais para nós nos redimirmos dos nossos pecados. Não precisamos mais. O que nós precisamos? Que Jesus, com o seu holocausto apresentado no Calvário, nos concedeu. Simplesmente adorar-o. Quando for para redimir do pecado, adorar o nome do Senhor Jesus. Quando for para redimir dos pecados, clamar o sangue de Jesus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não é mais uma vez, é todos os dias. E Jesus estava falando isso. Que a remissão dos nossos pecados, ela vem pela fé em Jesus. O capítulo 11 vai fazer menção dos heróis da fé. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Abraão foi pai de nações. Pela fé em Cristo Jesus, eu e você, nós estamos vivos perante e em meio a essa pandemia, onde milhares perderam a vida, mas Ele escolheu você, através da fé do nome dEle, através da fé no sangue dEle, cobrir a tua vida, cobrir a tua casa, para que você pudesse estar hoje aqui e dizer: só o Senhor é Deus da minha vida, só o Senhor é o Deus da minha casa. Pela fé, Raabe não foi morto, não foi morta, porque acolheu os espias. Pela fé, as muralhas de Jericó vieram à ruína. Irmãos, eu estou ministrando pela fé. É pela fé naquele que é o autor e consumador. E Ele se faz presente aqui, e está dizendo para mim e para você, porque se você tiver fé, essa situação que você está passando, esse processo na tua vida, Ele está dizendo: olha, filha, o início do processo é aqui, mas vem caminhando, porque eu tenho um objetivo. Qual é o objetivo? O mesmo propósito, porque o caminho que tu iniciaste, eu iniciei contigo, mas o fim desse processo, eu estarei lá contigo. Eu estarei lá. Capítulo 11 vai fazer referência para mim e para você. Para quê? Para termos fé. Mas o Senhor acabou de ministrar que aqueles que tinham fé sofria, eram mortos, e muito como os nossos irmãos aqui foram mortos, para que pudesse chegar a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Lembre do que a pastora ministrou hoje: sermos gratos,
Porque se não tivesse fé naquela época, não desse a vida crendo no Deus Altíssimo, a palavra de Deus não chegaria aqui. É pela fé. A mensagem para a minha vida e para a tua vida hoje é o propósito de Deus. Deixa eu melhorar isso. O propósito da disciplina de vida na minha e na tua vida. É uma palavra para domingo? Sim. É uma palavra para domingo. Por quê? Porque se olharmos para o nosso ano, meus amados, voltando um pouco mais de janeiro, de dezembro, desse momento até janeiro, se olharmos, nós poderíamos estar melhor. Se tivéssemos um pouco mais de disciplina aplicada, como está escrito na palavra. E quando olho para a igreja, aos meus conhecimentos de alguns, a gente sabe que em janeiro estava de uma forma, mas em dezembro está de outra forma. Por quê? Porque estão colhendo o resultado da aplicação da disciplina. Eu posso pegar o exemplo do Raimundo que chegou aqui. O propósito era comprar pão, mas quando viu a porta aberta, algo mexeu dentro dele. E ele liberou uma palavra: eu vou em casa, mas eu volto. Aliás, eu vou para casa tomar banho. E chegando em casa, tomando banho, ele falou: mãe, eu deveria ter ficado lá. Sabe qual foi a palavra da mãe? Filho, então vai. Ele veio, aceitou Jesus, está até hoje diante da presença do Pai, batizado nas águas, batizado com fogo e com línguas estranhas. Antes, 6 meses da sua vida, não conseguia limpar a casa, mas quando veio para a casa do Pai, a palavra fortaleceu. Depois de 6 meses, ele limpa a sua casa. Eu estou falando que é pela fé, e pela fé Deus muda a tua vida, Deus restaura a tua vida. A sua moto foi roubada, e quando chegou em dezembro, Deus entregou a moto na mão dele. Eu estou falando que é pela fé. É pela fé, o Senhor faz. Irmãos, Hebreus capítulo 12, podemos dividir esses versículos em 3 partes. Em 3 partes. A primeira parte, Jesus ele vai fazer menção que é para estarmos nele pela fé. Coloca para mim, Mateus. Eu quero ler pausadamente para você entender e você aplicar. Em janeiro você voltar e dar testemunho. Quem crê, diga amém. Glória a Deus. Olha. Portanto, nós também. O que refere essa palavra? Quer dizer que os heróis da fé conseguiram e são mencionados até hoje. O que eles conseguiram? Eles suportaram a dificuldade, eles suportaram a dor, eles suportaram a morte. Por que suportaram a morte? Porque entregaram a sua vida por amor a Cristo. Portanto, nós, esse nós aqui é eu e você. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho. Eu acabei de falar dos heróis da fé. Hebreus capítulo 11. Nós estamos rodeados de testemunhos. Deixamos todo o embaraço do pecado.
Irmãos, portanto, nós também, que temos testemunho do que Deus faz, deixamo-nos todo o embaraço do pecado. Escuta, qual é o pecado que você tem cometido? A Bíblia está dizendo, meus irmãos, que assim como os nossos irmãos, que pela fé em Cristo, se tinha pecado ou não, morreu por amor de Cristo, essa palavra é para mim e para você. Em qual pecado você está embaraçado? E a palavra de Deus é: deixamo-nos o embaraço do pecado, que tão de perto nos rodeia. Isso é verdade ou é uma mentira? Quantas tentações você tem passado no teu dia? No teu dia a dia? Para quê? Para cometer pecado. E corramos com paciência, não é correr hoje e colher amanhã. É correr com paciência. A carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Agora simplesmente eu olho para Jesus, é lindo, é maravilhoso, poderoso. Não é somente esse olhar para Jesus, é olhar para Jesus e se indagar a si mesmo, a se perguntar e dizer: Jesus, eu não merecia, porque o Senhor sacrificou-se pela minha vida. E você vai ter uma resposta. Qual é essa resposta? O Espírito Santo vai te dar a resposta certa no qual caminho que você está caminhando. O autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Próximo. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Olhe para cá. Vamos pegar de um momento que nós estamos vivendo de 2020 a 2021. É fácil você saber que essa pandemia levou um ente querido seu? É fácil você, meus amados, olhar para as notícias que estão na TV a cada dia e começar a vivenciar aquelas notícias e se compadecer das pessoas que choram, e muitas delas inocentemente. E você pergunta: Deus, mas por que tudo isso? Por que nós estamos passando por tudo isso? Porque Jesus, Ele quer nos disciplinar. Do 1 ao capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 3, o Senhor, Ele está nos dando uma direção que é para olhar para Ele. Simplesmente olhar para Ele e se encorajar. Quando olhamos para o capítulo 4, versículo 4, é o que nós não queremos. Mas é o que estamos vivendo, e com a permissão de Deus. E ele vai dizer assim, ó: ainda não resistisse até o sangue. O que é isso? Jesus está dizendo para mim e para vocês: o que vocês sofreram até agora, não chegou até o sangue. Eu e você, nós estamos vivos, não morremos. Muito dos heróis, no livro de Hebreus 11, vai falar dos heróis da fé, já morreram, chegou até o sangue. Já deu a sua vida. Eu e você, nós estamos aqui glorificando
ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Sabe o que isso quer dizer? O pecado ele vem para nos destruir, mas cabe a eu e a você combater até o sangue. Sabe o que é isso? Eu morro, mas não peco. Eu dou a minha vida, mas a Cristo eu não nego. E por que isso? Porque Ele falou que é para olhar para Ele. Porque se eu desviar os meus olhos, eu vou ficar fraco, desfalecido, desanimado. Quantos, meus irmãos, você conhece que por conta dessa pandemia acusou Jesus? Quantos que por conta dessa pandemia acusou o próprio Deus? Mas não enxergamos qual é o seu propósito. Qual é o seu propósito isso? Nos corrigir. Nos corrigir por quê? A lutar contra o pecado. E quais são os pecados? A incredulidade. Qual a incredulidade? A mesma que Adão e Eva cometeu no jardim do Éden. Desobedecendo a Deus. E trazendo a sociedade a cada dia, e vemos a sociedade a cada dia se afundando na maldade. Por quê? Por conta da incredulidade. Se afundando por conta da incredulidade. É pecado a incredulidade? Sim, é pecado. Eu não creio que Deus vai agir mais na minha vida. Pecado. Eu não creio mais na restauração da minha saúde. É pecado. Eu não creio que Jesus olha mais para mim. É pecado. Por quê? Porque você não está crendo em Cristo. Se você não crê em Cristo, a quem você crê? A quem você acredita? A sua fé. A Bíblia está dizendo que é para olhar para Cristo. Olhar para Jesus Cristo. E quando eu não olho para Jesus Cristo, é porque eu não tenho mais crença nele. E lemos aqui que quando não exercemos a nossa fé, nós não somos mais chamados de filhos, mas sim de bastardos. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E por que isso? Porque não participa da santidade de Cristo. Versículo 8 diz assim: mas, se então, sem essa correção, se você não aceitar as correções do Senhor, se você não aceitar as correções de Jesus Cristo, da qual todos se tornam participantes, então vocês são bastardo e não filho. E qual é o propósito? É olhar firmemente, olhar firme para o autor e consumador da nossa fé. É para olhar firmemente. Sabe o que é isso? Eu estou em meio à pandemia. Mas se eu olhar para Jesus, eu vou usar a pandemia, que nós ainda estamos sendo afetados por ela. No tempo dos hebreus, era a perseguição dos romanos. Aqui é a pandemia. E se eu não olhar para Jesus dentro da pandemia, que o sangue dele foi para me guardar, que o sangue dele foi para guardar a minha casa, como está escrito na palavra, se eu não olhar com a minha fé em Jesus Cristo, eu estou negando a palavra de Deus, que diz, ele nos guarda e nos livra de todo mal. E por diversas vezes eu chamei a atenção da igreja, toma cuidado com as notícias, para ela não sucumbir Jesus na tua vida.
Toma cuidado com as notícias, porque ela pode tomar a tua mente, entrar com medo na tua vida, a qual nos remete ao pecado e esquecer da cruz do Calvário. Sabe por que esse alerta? Porque, como eu já mencionei no capítulo 10, as perseguições dos romanos levaram os hebreus a desfalecerem, a abandonar a essa fé. E aqueles que permaneceram, morreram. E aqueles que permaneceram e não morreram, está escrito em Hebreus. Você quer ter o nome no livro de Hebreus? Você quer ser lembrado pelo Senhor? Você acha que Jesus Cristo, a palavra de Deus, meus amados, Ele vai dar testemunho somente de Moisés? Você acha que os atos de Paulo, de Silas, somente eles, Jesus vai dar testemunho? Não, Jesus vai dar testemunho da minha vida e da tua vida. Para quê? Para que muitos sejam alcançados. Então a primeira parte é uma expressão, meus amados, de uma corrida que tem um objetivo. A segunda parte é um aspecto do treinamento, que vai do versículo 4 ao 11. E qual é esse treinamento? É Jesus dizendo, olha, vai ter sofrimento sim, é minha permissão. Escuta, vai doer sim, porque é minha permissão. O sangue, enquanto vocês não combater o pecado que te cerca, até o sangue eu estou permitindo. Para que isso? Porque eu tenho um propósito. Para que isso? Porque eu tenho um propósito. O sofrimento é permitido por Deus, meus amados, e nos faz participante do caráter de Cristo. O sofrimento na minha vida e na tua vida nos leva à santidade, desde que a nossa fé seja aplicada, nos leva à santidade e o Senhor molda os nossos corações. Coloca o versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia como bem lhe parecia, mas este, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Entenda uma coisa? A aprovação de Deus na nossa vida, meus amados, Ele já tem um objetivo. Qual é o objetivo? É você passar o início, meio e o fim. E qual é o objetivo disso? Participar da santidade de Cristo. Entenda uma coisa, quanto mais você resiste o pecado, olhe para cá, o pecado está ali na porta, ele está rodeando todos os dias, mas a cada dia você dá um passo diante do altar do Senhor. Por quê? Porque o autor e consumador da nossa fé está lá. A cada passo o pecado vai ficando distante, e a cada momento, a cada fase que você luta, você participa de quê? Da santidade de Cristo. A terceira parte, eu falo assim, que a disciplina, ela produz frutos. A disciplina, ela produz frutos. Por quê? Porque é um caminho que você precisa seguir. Qual é a disciplina para mim e para a tua vida hoje? A Bíblia está dizendo: olhai para Jesus Cristo, com perseverança, firmemente. Haverá provações? Sim, mas não deixe de olhar para Cristo. A aplicação da disciplina vai gerar frutos? Sim, vai gerar. Por quê? Porque você
obedeceu, porque você suportou e você creu e aplicou. Quais são os frutos? Frutos de paz. Frutos pacíficos. Coloca versículo 11 para mim. E na verdade toda correção ao presente, ou aplicada, não nos parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois ela produz frutos pacíficos, de paz, de justiça, nos exercitados por ela, ou seja, aplicada. Ou seja, aplicada. O momento que você recebe a correção, seu coração você já vai ficando murcho. Sabe aquela coisa que você comete e não foi legal, e o Espírito Santo vem dentro de você que vai dando Sabe aquela palavra que diz assim, olha, em casa a gente conversa? Sabe aquela direção, quando você é recebido, olha, pense um pouquinho nas suas atitudes. Eu estou falando de correções muito simples, não correções agressivas. Porque a correção de Jesus, ela não agride. Ela tem uma finalidade, qual é? Produzir frutos. A correção de Satanás, essa não. Ela produz o seu fruto, sim, mas o qual? O fruto de destruição. Mas quando você aceita, quando fala aqui exercidas, é aplicada, quando você aplica a disciplina, ela vai produzir frutos de quê? Frutos de paz. Quando você aplica a palavra de Deus, meus amados, no seu dia a dia, dentro do seu ciclo familiar, o que vai gerar lá dentro da tua casa? O pastor Zé perguntou para mim, Zé Luiz, falou, bispo, como foi o seu dia? Eu falei, o meu dia foi, não abrir a porta de casa ontem. Eu lembrei, era 8 horas, eu falei, filha, não abrimos a porta de casa, não saímos de casa. E por que isso? Porque ali tem paz. E aonde é produzida a paz, meus amados, a presença de Deus se faz presente. Aonde se aplica a disciplina de Deus, você comete a produção de paz. E a paz, quando você leva, você atrai. Um dia, sem ter a necessidade de abrir a porta e sair para fora de casa. Um dia, literalmente, com a sua família. Faça isso. Decida um dia, fala, Senhor, eu quero produzir a disciplina. Hoje eu não abro a porta da minha casa, porque dentro da minha casa eu tenho tudo o que necessito. O que? A presença do Senhor sobre ela. Pode não ter o alimento, mas a paz de Deus sobre a tua casa não necessita de mais nada. Se coloque de pé. A disciplina aplicada, ela produz frutos de justiça. Hebreus 10, a Bíblia vai dizer, meus amados, não lembro o versículo, que a vingança é do Senhor. Sabe aquela coisa que está tumultuando a sua mente, tirando a tua paz? Produza fruto de paz, porque Deus, dele é a vingança, a favor da tua vida.
Não coloque as tuas mãos, não faça justiça com as tuas próprias mãos, mas produza a justiça através da fé em Cristo. O versículo 12, Jesus está nos encorajando. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Tornai a levantar as mãos. Aí eu lembro de Moisés, no monte. Josué lá embaixo batalhando. A mão de Moisés abaixava do peso da mão o cansaço. Israel perecia. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Deixa eu te falar uma coisa, não baixe a guarda perante essa situação que você está passando. Levante as tuas mãos, ainda que está cansado, Deus enviará Arão e Hur para te ajudar. É Jesus nos encorajando. E os joelhos vacilantes, aqui fala desconjuntados. O que é desconjuntados? Olha, irmão, eu ando para lá, eu não sei se eu vou para cá. E aqui ele fala: olha, levante as suas mãos cansadas e os joelhos vacilantes, que é uma palavra mais conhecida. O que é? Eu pisei onde não deveria pisar. Eu andei por onde eu não deveria andar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: levante as tuas mãos cansadas. Coloca os teus joelhos aonde não é terra de vacilo. Coloca os teus joelhos direcionados ao chão, porque a terra é santa e aqui você vai produzir frutos de justiça como a tua vida. E para que isso? Verso 13. Quando você levantar as tuas mãos cansadas e colocar o joelho no lugar correto, vai acontecer isso, ó. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que é manco, que mangueja, não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado, antes seja. Quando você levantar as tuas mãos cansadas, quando você colocar os teus joelhos nos caminhos corretos, quando você endireitar os caminhos dos teus pés, através da tua vida, aqueles que são mancos, Deus vai curar e vai sarar. Você crê nisso? Você tem fé que esse poder, o poder da palavra, pode gerar frutos e através da tua vida, os mancos, aqueles que estão perdidos, se alcançar e ser curado? É o que Deus tem para a tua vida. Ainda há oportunidade, ainda há esperança. Declare isso: ainda há oportunidade, ainda há esperança. Você fica com essa palavra? Antes de orar pela tua vida, eu quero te convidar. Talvez você está afastado, ou talvez você não conhece Jesus Cristo. Eu não quero te apresentar mais um ministério, eu quero te apresentar o mesmo ministério, que se chama o ministério de Jesus na terra. Aquele que veio para remir os pecadores. Aquele que veio para resgatar os que estão perdidos. Aquele que veio para trazer esperança para aqueles que estão cansados, como está lá em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim. Eu não conheço a Jesus Cristo. Talvez esteja alguém na internet, convidado de alguém, e quer entregar a vida para Jesus. Manda o teu nome pela internet. Mas eu quero voltar por amor a esse Jesus Cristo.
Eu quero voltar por amor a essa fé que eu tenho em Jesus Cristo. Ele te encoraja nessa noite. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar a Jesus Cristo, que quer voltar? Tem alguém no nosso meio? A oportunidade vem do Senhor. Curva a sua cabeça. Senhor, que não seja as minhas mãos, ó Pai, mas sim, meu Deus, a Tua mão que nos encoraja. Eu quero nessa noite apresentar os Teus filhos que se faz presente aqui na igreja. Apresentar os Teus filhos, ó Pai, que estão assistindo, Pai, através da internet, Senhor. A Tua mão, ó Pai, ela é tão poderosa que ela não limita a parede, Senhor. Ela não limita. A Tua mão, ela é tão gloriosa, Senhor, que ela não se limita a oceanos. Por isso eu te peço, Pai, vem com as Tuas mãos sobre o alto da cabeça do Teu filho nessa noite. E todo o pecado, Senhor, que tenha rodeado a vida deles, ó Pai, venha ser paralisado no mundo espiritual. A Tua palavra, Pai, de disciplina, de fé, Senhor, venha emplacar, ó Deus, aos nossos corações nessa noite, Senhor. E que a partir desse momento, só Pai, venha ser exercida na nossa vida essa palavra. Porque os frutos que queremos produzir é o fruto de paz, é o fruto da justiça. E através desses frutos, ó Pai, o Teu nome será glorificado, através da cura do meu irmão, através da cura daquele que o Senhor enviará, através da cura daquele que o Senhor alcançará. Deus, eu te peço, abençoa os Teus filhos nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja aplaude ao Senhor em nome de Jesus.